A queda nas bolsas americanas atingiu de forma mais intensa a mina de ouro de Elon Musk, a Tesla. Desde dezembro, a montadora elétrica já perdeu metade do seu valor de mercado, um tombo de 50% nas cotações. E o que explica essa queda? Eu vou chamar o nosso convidado de hoje aqui no Business. Eu vou receber o economista José Alfaix, da Rio Bravo Investimentos. José, obrigado pela presença aqui no Business. Olha, fala-se, eu ouvi muito durante as últimas semanas do boicote de consumidores em alguns lugares do planeta, especialmente na Europa, né? Foi bem falado isso. E um temor também existe já há algum tempo de que Elon Musk esteja talvez aí se distraindo muito dos negócios para cuidar da política. Mas afinal, o que explica, José, esse mau humor dos investidores com a maior fonte de riqueza de Elon Musk? Seja bem-vindo mais uma vez ao Business. Obrigado pelo convite, eu agradeço. Eu acho que o Musk ele é muito mais vulnerável a essa situação política do que qualquer outra empresa, porque ele se colocou numa situação completamente política, né? Ele acabou sendo nomeado para o DOGE, né, Departamento de Eficiência do Governo, então ele é muito mais vulnerável, muito mais público e muito exposto, né, a esse tipo de volatilidade política. Claro que o nome dele está estampado com o governo republicano, então todas as questões tarifárias acabam respingando também para o próprio nome dele e, consequentemente, da Tesla, da SpaceX também. E o próprio fato de que o mandato republicano ele tem como plano de governo questão de incentivo à indústria doméstica, especialmente questões de subsídios industriais, e a Tesla seria uma das principais beneficiadas, né? Com essas questões um pouco mais polêmicas dentro do campo de política, e com o Trump sendo uma pessoa tão vulnerável desse ponto de vista, o Musk tão vulnerável desse ponto de vista, evidentemente que a Tesla acaba sendo um alvo mais fácil, um alvo de volatilidade para os investidores também. Mas você acha, por exemplo, que há, de certa forma, um exagero por parte desse temor aí de investidores? Porque a gente está falando em poucos meses de uma queda de 50% nas ações. Isso dá basicamente, José, e a toda a nossa audiência, só o Elon Musk já perdeu 700 bilhões de dólares na Bolsa desde o auge do otimismo, porque teve o auge do otimismo no fim do ano passado, né, com a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Você acha que há um exagero ou você acha que é um temor e isso é, de certa forma, eventualmente comum no setor financeiro? Olha, volatilidade é uma coisa relativamente comum, especialmente em empresas de tech, empresas de tecnologia não é uma coisa relativamente nova. O ponto é que, assim como a coisa que trouxe a Tesla para cima quando o Trump foi eleito, e eram essas crenças em subsídios, em incentivos para a indústria, foram coisas boas. Agora, quando você vê se materializar em coisas ruins, como o caso das tarifas, e a Tesla tem uma participação muito grande na Europa também, o mesmo fator que trouxe o crescimento da empresa é o que está agora sendo motivo de volatilidade, de queda nos preços, né? Foi a mesma corrente, mas em sentidos opostos agora. Óbvio, né? Assim como estou falando, quando você fala de Europa, quando você fala de México e Canadá, que são parceiros comerciais dos Estados Unidos, e você fala de tributar esses parceiros comerciais, a retaliação tarifária é um fenômeno natural desse processo. Então, você tarifar de volta automóveis que você produz em países estrangeiros, especialmente quando a Tesla, né, acaba dependendo bastante desse país para absorver a demanda, é claro que eu não vejo exagero. Eu sinto que o Trump criou essa volatilidade política com as questões tarifárias, especialmente pelo fato de que no momento que ele anunciou alguma coisa, pouco tempo depois ele voltou atrás e ficou gerando essa nuvem de incerteza na precificação por parte dos agentes. Então ninguém sabe muito bem onde a gente está pisando. E quando você vai atrás de parceiros comerciais que acabam tendo uma participação relevante da empresa que você está falando sobre, não é um exagero que, a gente tem essa volatilidade no preço da ação. Mas se a gente colocar o motivo principal, porque a gente está falando de alguns motivos, né, da retaliação, se for o motivo principal, o que você acredita para essa queda aí de 50% nas ações desde dezembro, José? Olha, eu acho que o plano de governo não está se concretizando como eles esperavam dentro da gestão republicana. Então, talvez eles vissem a tarifa como um fenômeno de negociação, um fenômeno de barganha política, que poderia até ser bom para a indústria, de certa maneira, mas o que a gente está observando são as tarifas se manifestarem de forma recessiva.
Então, quando a gente pega os índices de incerteza econômica, de confiança dos consumidores, a incerteza tem crescido, a confiança tem caído, automaticamente a demanda por esses produtos, né, e a própria parte da produção também acaba sendo afetada de maneira proporcional. Então, o que a gente vê para qualquer setor, e o manufatureiro não é diferente disso, acaba sendo menor confiança em produção, que vai se materializar no mercado de trabalho mais fraco por menor demanda de emprego, e também, né, consequente desse processo, uma menor demanda de produto. Eu não acho que tem um fator tão importante quanto o fato de que as tarifas têm sido vistas com olhos muito ruins para Wall Street, e isso tem muito a ver com a maneira que o Trump impôs esse plano tarifário, de maneira muito confusa. Ninguém está conseguindo acompanhar muito bem todas essas questões. Agora, a gente está focando na Tesla porque, evidentemente, é a mina de ouro, é da onde vem aí a maior parte da riqueza do homem mais rico do planeta, né? Eventualmente, até poucos meses atrás, 70% da fortuna do Elon Musk vinha da Tesla. Mas é bom lembrar que o Elon Musk tem vários outros negócios, né? Um deles é a SpaceX, outro tem a Neuralink, tem outros negócios, tem a startup de inteligência artificial. Você sabe como estão? Você pode falar, dar um panorama, José, você que acompanha com lupa o setor financeiro, como estão os outros negócios de Elon Musk, especialmente, a gente está mostrando as imagens, inclusive, a SpaceX. É claro que, como eu pontuei, como tudo está atrelado ao nome do Musk, e o Musk se posicionou de uma maneira muito vulnerável politicamente, eu não consigo imaginar que alguma empresa dele não esteja sofrendo nesse momento. Mas, especialmente no que diz respeito à SpaceX, a gente tinha as questões da Starlink também muito espalhadas e fornecendo inteligência para a Ucrânia há bastante tempo, com a suspensão e com o agravamento também das relações entre Trump e Zelensky, e um pouco de climão, né, nessas questões de guerra da Rússia e Ucrânia, que não foi tão bem resolvida quanto a gente esperava nesse começo do ano. Teve uma chacoalhada e também foi um driver político. Eu não acho que tem nada a ver com o resultado das empresas, é muito mais ou menos de conjuntura econômica, é muito mais conjuntura política também. Então, se eu pudesse colocar algum aspecto de fragilidade, no caso da Neuralink, no caso da Starlink, no caso da SpaceX, todas vêm do mesmo fato, de que a gente tem um momento muito vulnerável politicamente, especialmente onde elas provêm serviços de internet, né, acesso para uma região muito vulnerável por conta da guerra, e o próprio nome do Musk acaba respingando os resultados de maneira mais generalizada, se a gente puder colocar assim. E a gente vai trazer no próximo bloco aqui no Business os detalhes de um novo negócio envolvendo a Starlink, a SpaceX de Elon Musk com uma grande companhia aérea. Ou seja, os negócios estão acontecendo o tempo todo quando envolve Elon Musk. Nós conversamos com o economista da Rio Bravo Investimentos, José Alfaes. Obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado pelo convite.